Agradecimentos aos patrocinadores e apoiadores aqui da jornada. Universidade Paulista, Espaço Mix, Ara Tintas, Mini Coxinhas, Qualisson Colchões, São House Net, transmissão ao vivo via internet no site araraquara.com.br, IPI Soluções e Coaching, Escola de Futebol Aliança, Arte Nobre Formaturas, Leia Tour, 10k.com.br e Viver Vitória. Eu quero agradecer a presença de alguns professores, o professor Tino, muito obrigada pela sua presença, professor, e o professor Fábio Batistella também conosco essa noite, obrigada, professor. Também quero agradecer a presença do Rodrigo Coutinho, nosso querido amigo e aluno, também nos ajudou nessa jornada, obrigada, Coutinho, pela presença. E vamos dar início agora, então, oficialmente, chamando nossos amados mestres e palestrantes aqui para o nosso palco. Começamos então com o nosso querido coordenador, o professor, coordenador da administração, o professor Jarbas César de Matos. Por favor, vamos recebê-lo. Convido ao palco a professora do curso de administração e coordenadora da jornada, mestre Daniela Brassolati. Convido também ao nosso palco o professor do curso de administração e também coordenador do curso de ciências contábeis, Dr. Roberto Tomoca. E convido agora ao palco Valquírio Ferreira Cabral Júnior. Ontem à noite, na segunda noite da jornada, teríamos hoje uma surpresa para vocês, preparamos para vocês isso. Temos um convidado especial essa noite. Eu quero chamar ao nosso palco o ex-árbitro de futebol, Oscar Roberto de Godoy. Seja bem-vindo! Vamos lá, moçada, boa noite. E vocês? Então, gente, continuando hoje, no último dia, nós vamos estar terminando, vamos estar podendo assistir dessa vez a parte do marketing esportivo. Já vimos pela manhã parte de coaching, com Carlos Nascimento, muito bom. Vimos também a gestão de academias, professor Mário. Pudemos assistir na segunda-feira o Garmendia, o outro, uma visão atrás das câmeras. Vimos também o ex-jogador de futebol, coordenador e gerente técnico do Paraná Clube. Ontem a Roseli, nossa campeã mundial de basquete, e também a comissão técnica da Ferroviária, a equipe feminina da Ferroviária, campeã da Taça Brasil, e que está disputando agora a final do Campeonato Paulista contra o São José dos Campos nesse fim de semana. Hoje, então, nós vamos estar fechando com a parte marketing esportivo, com o Valquírio e também com o Godoy. É uma surpresa para nós, convite do próprio Valquírio, a gente agradece a vinda. Muito obrigado e vamos começar. Obrigado, Júlio. O nosso palestrante dessa noite foi diretor comercial e de marketing da Lupo SA. Implantou rede de franquias, lançou a marca Lupo Sport, ampliou o portfólio de produtos com lançamentos de lingerie e produtos esportivos, além de modernizar a linha de cuecas. Internacionalizou a marca Lupo
Atualmente é consultor de varejo e marketing esportivo, acadêmico, administrador de empresas, consultor de varejo. Tema: marketing esportivo. Convido para dar início à palestra Sr. Valquírio Ferreira Cabral Júnior. Seja bem-vindo, Valquírio. Juntamente com o Valquírio, hoje, nós teremos uma dobradinha, né, com essa nossa surpresa de hoje, o senhor Oscar Roberto de Godoy, ex-árbitro de futebol. E vamos falar um pouquinho dele bem rapidamente. Ele foi comentarista na Rede Bandeirantes de televisão até fevereiro de 2010. Godoy também participou de vários programas, Terceiro Tempo, Jogo Aberto, trabalhou na Rede Record e atualmente é comentarista na TV Gazeta de São Paulo. Trabalhou também na Rádio Transamérica. Eu chamo também ao nosso palco para fazer a dobradinha com o Valquírio, Oscar Roberto de Godoy. Dinheiro é com o Valquírio, palavrões é comigo. Bom, pessoal, boa noite. Queria mais uma vez agradecer ao professor Jarbas, ao professor Roberto, Dani, Kevin, pela oportunidade de dividir com vocês a minha experiência. Bom, como foi dito, eu trabalhei na luta por mais de 30 anos e eu tinha como meta me aposentar antes dos 50 anos. Eu fiz 50 anos dia 5 de julho do ano passado e parei faltando 3 meses. Pessoal, Valquírio, isso é fácil falar agora, mas na realidade era uma meta mesmo. Eu queria parar de trabalhar antes dos 50 anos. Não parar de trabalhar definitivamente. Realmente sair da luta, como foi 30 anos, e montei meu negócio. E hoje trabalho muito mais do que eu trabalhava naquela época, viu? Vou só contar um pouquinho do meu histórico profissional. Hoje tenho uma empresa aqui em Aracaju, junto com meu filho. Nós temos franquias da Lu, trabalhamos com Arezzo, em Sorocaba, e também tem a franquia aqui da Mr. Cat em Araraquara e Piracicaba. Aliás, se vocês quiserem bons sapatos masculinos e femininos, a Mr. Cat tem uma coleção maravilhosa e bons preços. Tá? Pode para qualquer nome lá que tem desconto. Também trabalho com consultoria de negócio. Na verdade, meu negócio sempre foi varejo, na área de reestruturação comercial e licenciamento de marcas, que foi meu negócio na Lupa durante muitos anos. Nós temos também lá congressos, treinamentos e principalmente nós somos palestrantes da KLA. É um grupo, a KLA é um grupo de São Paulo que faz palestra pelo Brasil todo. E meu filho também, na assessoria de investimento. Nós trabalhamos no mercado financeiro, fundos de investimento, vendas de moeda e seguros. Como vocês podem observar, realmente, aqui depois de sair da luta, eu estou trabalhando e muito. Quero agradecer por aceitar o meu convite, Godoy, meu amigo há mais de 15 anos. Mais ou menos uns 15 anos. Não revelar o tempo, não, eu fui muito velho. Muito mais que os negócios nós fizemos, eu e o Godoy, no mundo do futebol, nós temos uma amizade muito grande. Tanto é que eu liguei para ele ontem, falei, Godoy, como é que está isso aí? Tudo bem e tal? Vai, você tudo bem? Você está em São Paulo, tem Araraquara e tal? Fala, sexta-feira não vai para tomar um shopping, porque eu vou estar dando uma palestra lá na Olímpica. Falei, você não quer vir? Na hora. Cachê, 20 mil reais, claro, 20 mil reais o cara vem mesmo, né? Mas o Godoy mora em Rio Preto, pegou o carro dele, veio para cá e vai aqui dividir conosco aqui o palco e contar um pouquinho das histórias. O professor Jarbas me pediu, na época, falar um pouquinho sobre esse marketing esportivo, o que é o marketing esportivo, o que as pessoas entendem hoje como marketing esportivo, e principalmente, eu vou falar aqui para vocês, um pouco das histórias, dos bastidores do marketing esportivo. Ninguém sabe, mas quando o Ronaldo veio jogar aqui no Corinthians, o Godoy foi um dos responsáveis. Estive lá junto com ele, na sala. Olha, imagina um palmeirense entrando na sala do André Chance. Olha para ele, que ele me arrepiou. Não, me arrepiou, mas não é arrepiou, eu sou palmeirense. Porque lá passei até mal. Uma brincadeira os corintianos aí. Mas o Godoy foi um dos responsáveis também por esse negócio do Ronaldo. Eu vou dar para vocês como é que foi esse detalhe. Então, vou falar um pouquinho sobre o marketing esportivo. Normalmente as pessoas me perguntam, o que é marketing esportivo? Alguém tem ideia do que é marketing esportivo? Não, ninguém tem ideia. As empresas normalmente, as pessoas falam, o marketing esportivo é aquilo que você usa como propaganda. Olha, bota uma propaganda na cabeça de um jogador, do calção, uma placa de futebol. Isso não é marketing esportivo, isso chama-se publicidade, mídia. E o futebol no Brasil hoje é o maior veículo
de mídia das empresas. É um bom negócio, mas ainda não é o marketing esportivo. Posso garantir para vocês que o Brasil ainda engatinha, apesar de ser o país do futebol, pelo menos nós achamos, né? Se fosse o país do futebol, nós tomaríamos de 7 da Alemanha. Pessoal, o Brasil, em termos de marketing esportivo, é uma criança, é um bebê, ainda não sabe nada. Eu diria para vocês o seguinte: se alguém está pensando em seguir carreira, acho que eu já falei isso ano passado, sobre uma palestra que eu dei aqui sobre enfermeira agora. Eu estou com 51 anos. Bloqueiro, se você hoje tivesse começar com 18 anos, 19 anos, qual área você iria trabalhar? Com certeza, marketing esportivo. Porque quando você fala marketing esportivo, você fala em saúde, você fala em esporte. O mundo hoje respira esporte. Já contei isso também aqui o ano passado. Eu era totalmente sedentário, cheguei a pesar 110 quilos, hoje peso 91, 92, corro, eu fumava 2 maços de cigarro por dia e realmente o esporte mudou a minha vida. Com 51 anos, corro maratona, não maratona inteira, mas chego a fazer 21 quilômetros. O esporte é o futuro do mundo. Se você tem dúvida numa profissão, independente se está se formando em administração, economia, não importa, o esporte é o que vai realmente salvar o mundo. As pessoas realmente hoje querem viver mais, principalmente com muito mais qualidade de vida. Então, eu vou discorrer para vocês aqui qual foi o meu trabalho durante esses anos na Lupo, como que a Lupo se transformou numa marca esportiva. Começando pela propaganda e depois virou realmente uma marca esportiva. O mercado brasileiro de marketing esportivo vem evoluindo muito, realmente, apesar de ser um mercado ainda pequeno, com poucos profissionais. O maior problema do Brasil hoje é a falta de profissionais. Vamos pegar um dirigente de futebol. Nós temos CBF, Marinho. Não dá para aceitar no Brasil, um país como o nosso, que sediou uma Copa do Mundo. E aqui eu falo, pode estar gravando, que isso eu falo realmente, porque eu sou brasileiro, tenho medo de falar. Não é possível que um país como o Brasil tenha um dirigente como o senhor Marinho. Nada contra ele, mas é um cara arcaico, ultrapassado, e além do mais, que é o pior de tudo, tem fama realmente de não ser uma pessoa séria. Imagina um país como o nosso, nós respiramos futebol, e quem são os dirigentes? O Brasil só vai melhorar nessa área esportiva porque nós tivermos realmente profissionais decentes, não só acadêmicos, mas principalmente pessoas sérias. Imagina o Brasil seria a Copa do Mundo, uma das maiores Copas que já foi feita no mundo, nós temos o Marinho como presidente. A vergonha que nós passamos, onde o presidente da CBF não se dava bem com a presidente do Brasil. Eu sei de histórias do Marinho, isso eu posso contar para vocês. A presidente estava meio brava com o Marinho aí, porque o negócio da ditadura, não recebeu ele várias vezes. E tem um amigo meu que jantou com o Marinho e falou com um outro amigo, e esse outro amigo veio falar para mim. Os Marinhos falou assim numa mesa: se essa filha da mãe começar a me encher o saco, se o Brasil for campeão, eu não levo o Brasil para Brasília, eu não levo o time em Brasília. Primeiro que ele falou, acho que ele sabia que ele ia ser campeão mesmo, né? Do jeito que o Brasil estava. Então, você imagina a vergonha que nós, o país do futebol, tem um presidente da CBF que não conversa com o presidente da República. A gente tem que parar para pensar um pouco em que mundo nós estamos. Então, eu vou contar um pouco para vocês como é que funciona realmente esse mercado. Apesar de jovem, a indústria moderna do esporte gera ótimos resultados. Essa é a última transparência que eu vou passar, eu vou falar para vocês agora. Na Europa, os times de futebol, Europa, tem muito menos time de futebol do que aqui na América do Sul. Os times da Europa arrecadam 12 bilhões de reais por ano em patrocínios. Sabe quanto patrocínio os times aqui do Brasil arrecadam? Todos os times, Corinthians, Flamengo, o time da Série A1 mais a Série A e a Série B. Apenas 600 milhões. O país do futebol arrecada 600 milhões de patrocínio por ano. A Europa, 12 bilhões. Porque qual que é a diferença? Lá o pessoal, o Godoy pode até concordar isso, eles fazem um verdadeiro marketing esportivo. Quando você vai comprar uma camisa do Barcelona, que custa 200 euros, o cara paga com prazer. Até porque a pirataria lá é muito mais controlada, muito mais, o pessoal está muito mais em cima. Aqui no Brasil todo mundo quer ter a vantagem. O mal do Brasil ainda no marketing esportivo, e eu acredito que isso vai mudar, são os dirigentes.
Nós tivemos dirigentes, históricos dirigentes aqui no Brasil, que infelizmente acabaram com os times estão devendo, até por causa do Flamengo. A maior torcida, saiu agora a maior torcida do Brasil, deve mais de 200 milhões. Como é que pode um time realmente, na maior torcida do Brasil, dever mais de 200 milhões? Então, por isso, pessoal, pô, Walker, você está metendo o pau em tudo? Estou mostrando para vocês a oportunidade que existe nesse país no marketing esportivo. É só colocar pessoas sérias. Bom, mas o presidente começa assim, o presidente do time de futebol, ele não ganha salário. Isso é errado. Eu fui vice-presidente da Ferroviária durante 5, 6 anos. Quando a gente ganhava nada, eu botava dinheiro no meu bolso, muitas vezes parceria com o Ferroviária, recebi, claro, até porque eu não vou trabalhar com o Ferroviária, né? Negócio é negócio. Presidente de clube tem que ser remunerado. Vice-presidente de clube tem que ser remunerado. Não dá para você ter um presidente lá, porque o cara é bacana, porque o cara é conhecido, porque ele realmente foi o torcedor número 1. Se o cara não for remunerado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos falar um português claro. Vai levar vantagem. E aqui está tudo bem, o cara levou vantagem, fez um patrocínio aqui, levou o dinheiro. Isso um dia eu acredito que vai mudar, até porque, eu sempre falo, vocês, os estudantes, que estão agora nessa nova geração, mudou muito no Brasil a ética. As pessoas hoje são muito mais éticas. Os nossos filhos, eu falo meus filhos, porque eu tenho filhos de 30 anos, 28 anos, mudaram um pouco esse conceito de levar vantagem. Eu acredito muito que o Brasil vai mudar, porque vocês farão essa mudança. Não dá mais para pensar em levar vantagem. Vocês escreveram minha coluna aqui na tribuna sobre política, e o artigo escreve assim, falta de respeito. Dá para acreditar com o Tiririca? Agora vou misturar um pouco. Vai, no horário nobre do horário gratuito, falar, vocês querem conhecer Brasília? Olha o que é Brasília, põe uma Brasília velha, pode ir no Tiririca, e põe 2 negras pulando lá, 22, 22. Isso é uma vergonha ou não é uma vergonha? É o que você tem que fazer, nada com o Tiririca, nem com esse cara. Tem que ter 2 votos dele e da mulher. Marketing esportivo tem forte tendência à comunicação brasileira. Claro que quem mudou a história do marketing esportivo aqui no Brasil chama-se Rede Globo. Os mais velhos devem lembrar isso, o Fernando, o Godoy também deve lembrar isso. Há 10 anos atrás, ninguém pode assistir futebol pela televisão. A Globo mudou isso. A partir do momento que a Globo comprou os direitos, também o futebol tem sábado, tem domingo, e mudou. Então, quando a Globo mudou isso, tudo ficou mais caro, o patrocínio do jogador ficou mais caro, o patrocínio do time ficou mais caro, placas do futebol ficou muito mais caro, mostrando realmente o potencial que nós temos no marketing esportivo. Só que para vocês terem uma ideia, não sei se dá para chegar bem, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Algumas ações ficam em evidência de tornar uma marca mais lembrada. Lembra disso? Obrigado. Lembra do time patrocinador de algum time? Não lembra do patrocinador de algum time? Camisa do jogador hoje, para vocês terem uma ideia, 94% em 2010 e atualmente 93% das pessoas lembram da marca que está estampada na camisa do jogador. Placa de campo de futebol, 12% lembram daquela marca que viu no campo de futebol. Propaganda durante o jogo, 13%. As empresas hoje preferem muito mais que investir no time, colocar um uniforme, a camisa ou placa, do que fazer propaganda no intervalo, que aparece muito mais durante o jogo. São 90 minutos contra um intervalo ali de 15 minutos. Uniforme da equipe com 8, e aqui eu quero um destaque diferente, calção do jogador. 9% hoje das pessoas lembram dessa marca. Eu posso falar isso, se o Godoy pode me ajudar. Modéstia à parte, eu fui um dos inventores de propaganda do calção, do Brasil inteiro. A Lu foi uma das primeiras empresas a patrocinar calção de jogador. Não existia esse espaço. Vai ficando caro, ficando caro. Nós temos algumas ações. Ninguém prestava atenção nesse detalhe, pelo menos era um espaço que o pessoal não queria explorar, não queria expor a marca. E você, muito inteligente, pelo produto que tinha, associou o produto, o nome do produto e onde o produto era usado. Então, nada melhor do que colocar no Google. Explorou bem. E começamos com São Paulo. Não foi em São Paulo? Não foi colocar o Google, não foi. Todas as suas ações foram muito felizes. Inclusive o João Paulo. A escolha pelo clube e às vezes a escolha também pela bunda, porque você escolheu alguns bundões, né, que repercutiram bem. Acabou dando sorte.
Na realidade, nós começamos o calção, foi aqui em Araraquara, o time de voleibol e o time de basquete. Não existia aquele espaço, e que ninguém sabe também, foi o time feminino de voleibol que nós começamos a patrocinar. E aí ele falou, agora você está falando, isso não é sacanagem não. Mas realmente, nós vamos ver o jogo de vôlei das meninas, e as meninas grandes, né? As meninas são algumas avantajadas. E aquele espaço é um espaço nobre. Não, sacanagem, não é isso não. Nobre de verdade. Aí nós falamos, bom, como também o nome da empresa, né? Apenas 4 letras, né? Se fosse uma empresa que chamava lá, que é isso, Berenice, não dava, né? O que é isso, Berenice? Não dava para colocar. Mas a empresa também com 4 letras acabou. Aí nós fomos, conforme foi ficando caro, falou, ó, camisa é impossível, placa de futebol é impossível. Aí nós fomos para os shorts. Aí os shorts ficou caro, as grandes empresas começaram a comprar. Aí nós fomos para os juízes, que você foi um dos primeiros que nós patrocinamos. Eu carrego a lupa até hoje no pulmão. Você é um dos pioneiros disso. Bom exemplo acaba espalhando. Através do que viam, que eu estava exposto, usando a lupa exposto no canal forte como o Sport TV, aí ficou fácil o acesso às demais federações e os árbitros também criaram coragem, embora eles não se beneficiem como eu me beneficio, porque todo o dinheiro da publicidade envolvendo o uniforme dos árbitros profissionais nas federações não é revertido diretamente para o árbitro que carrega a marca ou que fica exposto. Só eu faturo com isso. Você fatura, por isso que está no showball. Porque eu sou independente do showball, eu sou a estrela principal do showball, acontece muito mais que jogador, tudo. Bom, aí o marketing esportivo, de repente as empresas começaram a descobrir que tem realmente um caminho excepcional e muito grande e mal explorado e percorrido pelas grandes empresas. O mercado esportivo começou a entrar, inclusive, no mercado publicitário tradicional. Isso aqui foi um patrocínio que a empresa fez na época, da Avenida Brasil, não sei se vocês lembram dessa novela, né? E foi um grande sucesso realmente, lançar o uniforme num time de futebol chamado Avenida Brasil, na maior audiência da história da televisão e novelas. Nós entramos no mercado que até então era explorado, principalmente pelas empresas de alimentação, eletrônicos. Foi a primeira vez que uma empresa entrou no merchandising de uma novela. Olha como esse mercado é impressionante. Olha só o que nós temos realmente de possibilidades. Aqui nós temos aqui uns jogadores, talvez os mais bonitos, né, segundo a opinião das mulheres, né? David Beckham, apesar de estar aposentado, é o cara que mais ganha hoje em publicidade. Porque qualquer um pode ganhar dinheiro com isso. O cara tem uma vantagem. Ele é realmente um cara bem apessoado. Bem apessoado é bom, hein? O cara é bonitão. Daí o Neymar. O Neymar é muito feio. Não, mas não é pouco feio. Nossa, ele é muito feio. De repente, o cara que virou um atleta, maquiagem, foi contratado pelas grandes empresas e se tornou aí um símbolo. Mulherada fica doida do Neymar. Talvez pelo futebol, mas só como o futebol transforma as pessoas. Esse aqui tem uma vantagem. Se você pegar aqui e esse aí, tem vantagem ou não? Cristiano Ronaldo. O cara, além de ser craque, o cara é bonitão, né? Pessoal, eu dei um vídeo aqui, mas eu hoje pedi autorização para uma pessoa lá de São Paulo para mostrar e não me autorizaram. Vocês do Neymar, antes de ser famoso, dá dó do bicho. Feio. Sabe qual é o apelido dele? Choquito. Cara, toda feia, toda marcada. Na verdade, meu apelido era Choquito. Estou acabando com a moral do menino aqui, é meu amigo, hein? Ainda bem que ele é teu amigo, hein? Agora, o esporte, o marketing esportivo é uma coisa tão forte, a paixão esportiva é uma coisa tão forte, que o que esse moço fez, vocês estão lembrados que esse moço fez, jogador de golfe, o que ele fez? Alguém sabe o que ele fez ou não? Comeu umas 300 negras no mínimo. Né? Foi a maior traição da história, a mulher dele ficou exposta e tal. O maior jogador de golfe da história do mundo. Né? Aí lá cortou o patrocínio dele, mas mesmo assim, durante muito tempo, ele ficou uma moral enorme entre os seus torcedores, os seus admiradores.
O esporte é uma paixão que não tem tamanho. O que aconteceu com o Ronaldo? O Ronaldo foi pego com um travelo. E é verdade, ou é mentira, você? Ele diz que não percebeu que era travessa. Não percebeu? Não percebeu. Não. Há Há controvérsia. Agora, o que aconteceu? O Ronaldo foi pego realmente, na verdade, estava de fogo lá, acabou cometendo essa gafe. No dia seguinte, 2 dias depois, fez um gol, botou o time lá em cima, todo mundo esqueceu. O Ronaldo é maravilhoso. Eu tenho contato com o Ronaldo, hoje mesmo vai ter muito contato com o Ronaldo. Bebe que ele é um doido, mesmo que jogava no Corinthians, fumava mais cigarro por dia. O Ronaldo fumava mais cigarro por dia, você lembra disso? Não sei se. Dizem que ele era completo, né? Era completo. Não vou falar isso, é você que tem que falar. Não, Mas o Ronaldo, apesar de tudo isso, eu já fui na casa dele e ele gostava de comer coxinha e kibe. Apesar de tudo isso, é um cara carismático, de um carisma tão grande, fora a habilidade, que nem tudo isso que ele fez, né, sair com traveco não, bebido não, fumar não, manchou a imagem dele, porque era um cara. E tem aqui o Federer, né, um dos maiores tenistas do mundo também. Olha como as empresas investem. Agora, o mais importante disso, pessoal, e aqui está o Neymar. Tá bonitinho, não tá? Aí, tá bonitinho. Mais importante que isso, hoje as empresas estão muito mais preocupadas. Hoje ninguém contrataria o Ronaldo e tudo isso que ele fez, todas essas loucuras que ele fez, e nem o Wood, que é o maior jogador de golfe do mundo. Hoje as empresas querem saber que se o atleta realmente é bacana, se o atleta não está saindo uma bagunça, se o atleta não está bebendo. Eu convivi com o Neymar uns 3 anos. É impressionante a assessoria desse rapaz. Dá dó de ver o Neymar no dia a dia. O Neymar não tem espaço para nada. Tem 2, 3 pessoas ao lado dele. Qualquer entrevista com o Neymar vai dar para alguma emissora, tem que ser pré-agendado. As perguntas têm que ir na frente para saber o que vão perguntar para ele. O Neymar é orientado para responder tudo aquilo que ele vai, que o repórter vai perguntar. O Neymar estuda 5 línguas. Não sei se ele fala alguma, mas ele estuda 5. Está sendo preparado. Eu fiz uma entrevista com o Neymar, eu participo do grupo aqui de crianças carentes em Araraquara, e a molecada queria ver o Neymar. Eu não consegui trazer o Neymar para cá, que é difícil, e eu fiz uma entrevista com ele. Olha como ele me respondeu, um trechinho só dessa entrevista. O seu talento natural, a minha foi a base, foi fundamental. Nós temos muitos caras que conhecem vários cientistas do mundo todo, né? Aqui no Brasil, e craques talentosos que, infelizmente, estão pela família e falam de uma maneira diferente. Então, o seu caso, a família, porque minha mãe e meu pai fizeram tudo para que eu fosse treinar, que eu fosse para futebol. Minha mãe me levava, meu pai me levava, ou eles me levavam, se dedicaram ao meu sonho. Falando de dificuldades que um atleta possa ter uma carreira de sucesso, qual aqui que você para que não isso? Não, não estou acabando de falar, sempre trabalhei assim, pensar no certo, continuar, sempre vou seguir. Você não pode ficar com essa dúvida atrás. Você pode olhar o seu conceito, a evidência que é a vida nos faz superar os nossos limites, os nossos limites. Que é o que você encontra Você sabe desafios, por todo mundo. Como é que você cuida da saúde? Claro que o pessoal da saúde, como você se cuida, você daqui já 5 horas da luta, está acostumado seca, com isso, já extremo. Qual é o excesso de saúde? Como é que você faz para fazer esse mundo? Não pode deixar o excesso para uma família. Eu sou um cara no meio, então, seja na área Bom, então, o som é meio ruim, mas uma coisa é a preocupação do Neymar. Bebida, cigarro, quem ele namora. O marketing esportivo hoje, quem quer ter sucesso, o cara, além de ter um talento excepcional, né, o Neymar é um grande craque. Existem muitos atletas hoje do futebol de outras modalidades que nem não tem tanto talento, né, tem jogadores melhores, mas a imagem do cara é quase impecável, que acaba ajudando muitas empresas a contratação. Mas vamos contratar aquele cara lá de fora. Os atletas hoje sabem, se não tiver uma imagem impecável,
impecável, dificilmente ele vai ter futuro. Pode ser o maior craque do mundo. Passou essa época, o cara saiu com isso, fez bagunça, foi ter uma balada aí com um monte de mulheres. Vamos ver o caso do, você que conhece bem o deputado federal lá do Rio de Janeiro, Romário, eu falo que não bebia. Romário saía em todas as horas, não bebia. Bebia ou não bebia? Não, Romário não bebia. Não, só bebia na nossa Não, frente. Romário não bebia. Eu fiquei em boate junto com ele, não bebia mesmo. Você não pode falar, você não bebe, pô? Não, eu tomava, tomo. Mas ele não bebia, não. Ele ficou tomando água mineral na boate, fumando charuto, tomando água mineral e escolhendo quem iria levar. Quem ia acompanhá-lo depois. Aí eu estranhei, porque no showboy a gente fica sabendo de tudo que acontece com esses boleiros. São ou desarrumados. E eu estranhei quando agora, na blitz do trânsito lá, ele não aceitou fazer, e depois conclusão que tinha tomado champanhe. Ó, champanhe é bebida alcoólica? Olha, eu tenho uma fonte que lembro que o Romário gostava. Eu convivo com algumas pessoas bem próximas dele, ele não é... Gostava de brigar só. Não gosta de enfiar o pé na cara. Você contrataria ele para fazer propaganda da sua empresa? Como? Você contrataria o Romário para fazer propaganda da sua empresa? Hoje tudo é feito à base de pesquisa, né? Eu acho que ele tem uma imagem muito boa, muito favorável. Eu acho que ele só não é muito mais exposto, ou não se expõe mais, por não acertarem financeiramente com ele, porque ele é muito caro. Não, caro e polêmico. Né? Você é um cara polêmico. Mas talvez eu só arrumo emprego até hoje porque eu sou polêmico. Eu sei como Quem você não concorda comigo, acha que eu sou polêmico. Não, Quem você. não concorda comigo, que é polêmico? Você é tão ruim, o cara que deu 5 tiros e você não morreu. Não, deu 4, o cara era ruim de pontaria. Vocês lembram essa história aí que ele foi assaltado, tomou 4 tiros e não morreu? Tem uma bala até hoje alojada no pescoço. É recordação. Bom, pessoal, vamos lá. O mercado de estatística. Olha como o Brasil realmente falou. Boquinho, você montaria uma empresa de marketing esportivo hoje? Eu, se fosse vocês aqui, pegava uma meia dúzia de alunos, eu montaria uma empresa amanhã de marketing esportivo. É muitas possibilidades, são muitas possibilidades que nós temos realmente no Brasil. Olha esse mercado do esporte. Os Estados Unidos movimentam por ano 250 bilhões de dólares no esporte. 250 bilhões de dólares se investem nos Estados Unidos com todos os segmentos esportivos. O Brasil investe 27 bilhões, ou seja, pouco mais 10%. E metade deve ir para o bolso de alguém. Não. Da onde sai, não chega totalmente onde deveria. Eu só vou falar isso, mas é uma verdade, né, Mudão? A gente sabe algumas histórias que, infelizmente, Mas tá bom. Isso é bom pra vocês saberem. Depois desconfiam só dos árbitros. O árbitro quase não rouba. Imagina que naquela época roubava, hoje não pode roubar mais. Então, eu falo assim, mas você está falando que o marketing esportivo é complicado, só tem esse mundo, é tão difícil assim. Isso mostra realmente que existe uma grande possibilidade de você ganhar dinheiro. Mostra que o mercado está mudando. Não tem mais espaço para malandro, para nego esperto, para presidente de clube. Né? Você está brincando com o juiz, mudou a história do futebol. O juiz, antigamente, o cara falava, vai lá e acerta o jogo e acabou. Existia muita história. O Godoy não vai contar as histórias que ele sabe. Mas quantas histórias? O pessoal nesse jogo, vai lá e acerta o pênalti e acabou. Isso está mudando. Então, quando você fala assim, quer dizer que o Brasil é um país realmente de malandro. Infelizmente, ainda tem muita gente que vem dentro desse país no marketing esportivo e deveria realmente cair fora. Dá para acreditar no Ricardo Teixeira? Dá para acreditar? Com certeza, né? O cara foi embora, rico. Então nós temos aqui 250 milhões nos Estados Unidos. Agora, esse número aqui, então, é mais assustador. O futebol no Brasil leva 60% dos 27 milhões. 60% que se investe do esporte no Brasil, o futebol leva 60%. O voleibol leva 15%, nós temos basquete com 5%, futsal temos 2% e 17 outros, como o esporte, automotores e outros esportes. O pior de tudo isso, pessoal, 40% que se investe no futebol vai para a seleção brasileira. Daqueles 60% dos 27 bilhões que se investe no Brasil, 40% vai para a seleção brasileira, para a CBF.
e nós tivemos uma das piores Copas, uma das mais harmoniosas em termos de futebol, não vou nem falar de organização. Você imagina um dinheiro desse que a CBF recebe, como seria a vida dos times se houvesse uma melhor divisão? Os times da Série B e da Série C, infelizmente, não recebem nenhum apoio da CBF. A CBF ganha dinheiro e não recebe. Se não mudar isso, realmente vai ser difícil de ter um bom futebol nos próximos anos. O ramo do esporte, isso aqui é uma coisa interessante. O futebol de 2013, de tudo aquilo que você vê na televisão brasileira, tudo que você vê na televisão brasileira do esporte, 67% do tempo e 78% da mídia que se investe no esporte para o futebol. Olá, por que vai ter dinheiro para o futebol? Por que você acha que o Brasil não tem vôlei? Nós somos campeões várias vezes, 10 vezes, mas só que o voleibol, hoje quem sustenta o voleibol são os clubes. Aliás, os clubes botam de jogador atrás, pagam salários altíssimos e ele vai para a seleção. O que você acha de... Mas no vôlei é diferente. Nós temos seleção e não temos clubes. Nós temos a identificação da seleção. Nós temos torcedores. Quem começa nós temos torcedores da seleção, não temos torcedores dos clubes. E lá há um retorno do que é angariado para ser investido na modalidade. Patrocínios estatais. Diferentemente do futebol, que no futebol são patrocínios privados, justamente para não haver interferência ou ingerência do Poder Executivo e nem do Legislativo, e não é repassado para os clubes que fornecem a mão de obra, porque os jogadores que quando são convocados, se ficarem um mês, 15 dias, 10 dias, uma semana à disposição da seleção, os clubes não são remunerados e não é abatido esses dias que o jogador ficou prestando serviço para a seleção. Então, a diferença da distribuição de verba e da captação de verba é muito grande. Por isso que a CBF consegue mais e tem tudo isso que tem caixa e essa riqueza toda, muito retorno daí do que é captado, é devolvido em forma, uma maneira diferente de corromper o dirigente de federação, né? Devolve como recursos, repassa, um repasse de recursos para deixar sempre o dirigente de federação pendurado, o dirigente de clube que antecipa a receita também, sempre refém da CBF e refém também dos veículos de comunicação que financiam a modalidade. Mas eu tenho esperança que isso vai mudar. Tem muito? Pois não. Claro. A nova Lei Pelé. Está certíssimo o que acontece hoje. A maioria dos clubes hoje estão quebrados, porque o dirigente vai lá ficar 2 anos, 4 anos, quebra o time e não tem responsabilidade nenhuma. Ele tem que ser realmente, você é presidente de uma empresa, ou diretor estatutário, qualquer coisa que aconteça naquela empresa, qualquer ato, você faz qualquer uma dívida lá de 100 milhões, ou você rouba, deixa de pagar o governo, você vai ser responsável. E os times hoje estão quebrados porque ninguém não há responsabilidade nenhuma. Agora, e a Lei Pelé também tem uma mudança importante, porque antigamente você formava um jogador, você tinha direito de jogador. Hoje, quem tem direito de jogador são os empresários. A Lei Pelé foi a pior coisa que existiu para os clubes. Por isso que os clubes hoje estão acabando. Você pega aqui o interior, com a América do Godoy, a própria Ferroviária, nossa Ferroviária, hoje é tipo de empresário, mas está acabando porque a Lei Pelé realmente contribuiu muito para essa mudança. E eu acho que essa vai ser aprovada agora, deve mudar um pouco isso aí. Bom, e uma nova modalidade, pessoal, que está crescendo muito no marketing esportivo é o UFC. Vocês têm acompanhado o UFC aí? Vocês gostam do UFC? O UFC é uma coisa tão gigantesca que depois que a Sandy, aquela cantora, né, a irmã do Júnior, vocês viram que ela foi na televisão, porque ela era fanática pela UFC. Imagina se ela tem cara que é fanática, aquela carinha angelical dela. E ela pode adorar, acho que ela vai ver uma luta na frente. Mas a Sandy tem aquela que é fã. Esse é o mercado realmente que está crescendo muito. E as empresas estão investindo nisso também, muito. Marketing esportivo, como estratégia empresarial, requer uma análise mais profunda antes de fazer o investimento. Eu sempre falo com algum cliente que me contrata para fazer marketing esportivo, perguntas que quem tem interesse nesse tema, eu não vou dar resposta para vocês, eu posso deixar para vocês pensar um pouco. Primeira coisa, quando uma empresa fala assim, olha, Valquírio, eu quero investir em marketing esportivo, como é que eu faço?
Contrata aí um time aí, põe meu nome lá no calção, põe meu nome no futebol, vou investir num cara que vai investir no motocross. Primeira coisa que muita gente erra. 4 perguntas básicas. A primeira delas está relacionada ao DNA da empresa. A empresa tem que ter alguma coisa com o esporte. Eu falo assim, pô, vai dar um pouquinho. O que é o lucro com o esporte? Não, um fabricante de roupas, de meias. Né? Você não corre sem meia, com tênis, com bermuda. Quer dizer, se não tiver no DNA da empresa, dificilmente você vai ter sucesso. Bom, o que o Bradesco tem a ver no DNA com o esporte? Todo mundo é cliente do Bradesco, todo mundo é futebol. Os bancos investem muito nisso, porque todo mundo é futebol, então a marca está automaticamente ligada. Agora, alguém já viu o Itaú, o Bradesco patrocinar o time de futebol? Alguém já viu isso? Qual o time que o Bradesco patrocinou? Qual, Godói? Não me lembro de... Só a seleção brasileira. Não dá para chegar? Clube, não. Clube nunca. Por quê? Ficaria muito mal perante aos demais clubes. Então ele investe na seleção brasileira. Então a primeira coisa, está em relação ao DNA da empresa. Não adianta você ter uma floricultura e querer patrocinar um time de futebol. Ah, mas espera porque você recusa algum projeto? Eu recuso. Então algumas empresas que me procuraram para fazer projeto de esporte, falaram, ó, isso aqui não tem nada a ver com o esporte, esquece isso. Nós temos que ser realmente honestos. Qual a categoria e o caráter da marca? Isso é uma coisa mais importante. Qual é a categoria que você está realmente trabalhando? Quais os benefícios que ela oferece? Essa é uma pergunta que todo mundo esquece. O pessoal tem bronca de consultor. Eu mesmo tinha pavor de consultor. Fala, ó, vai chegar um consultor aí, eu tremia de consultor. Porque consultor o que ele faz? Ele pergunta aquilo que você já sabe. A resposta dele sempre é a mesma. Ele nunca traz uma proposta, ele leva o seu dinheiro e vai embora. O consultor de verdade, hoje, por exemplo, nessa área, tem que saber aquilo que ele vai. Se você tem uma empresa, se é um consultor, se eu bater na sua porta, ó, tem um projeto aqui que vai salvar a sua empresa. Fecha a porta da cara e vai embora, que é mentira. Consultor de verdade é aquele que estuda a sua empresa, leva o projeto e quase que ninguém faz. Executa o projeto. Você vai entregar um pacote bonitinho lá com 100 páginas. Ó, está aqui o seu projeto, meus amigos. Não sei se aqui vocês são consultores, se trabalham assim, mas, professor, não é verdade? Você tem que ajudar a executar o projeto. Você tem que. Não é? Não, exatamente. Né? Então, se você não é especialista em executar aquele projeto, contrate alguém ou indique alguém que vai executar o seu projeto. Quais os seus diferenciais no mercado? Também isso são as coisas mais importantes da marca. Né? E a credibilidade dessa marca. Também não adianta você pegar uma marca muito ruim e fazer uma propaganda, eu também acabo recusando. Então, a marca esportiva, pessoal, é um negócio bom, é importante, mas a marca realmente tem que estar afiada com o esporte. Ó, só isso aqui é um case no lado da Lupa, rapidinho para vocês. Como é que a Lupa chegou nesse mercado esportivo? Primeiro que o logo da Lupa era um logo quadrado. Antes de começar a fazer entrar nesse mercado esportivo, o que a empresa fez? Mudou a marca. Ela criou esse logo. Tem muito mais a ver com o mercado. No início, a finalidade era investimento em marketing e propaganda. Ela só queria fazer propaganda de calção, de juiz, para o futebol. Depois, prática do futebol. Né? Está ali, tá? Prática do futebol. Né? Com o tempo, criou um time de vôlei de basquete, para a marca realmente ficar na cabeça das pessoas. Então ela criou o basquete da Araraquara, depois o voleibol, tudo isso como mídia. Patrocínio de equipes profissionais, inclusão de logomarcas e calções, barras e camisas. E a primeira grande sacada, que é para a marca ficar conhecida, foi contratar o Ronaldo, que o Godói foi o nosso responsável, nós estivemos lá negociando. E claro que o fator sorte também ajudou muito. Não sei se você se lembra desse lance aqui, no primeiro jogo do Ronaldo contra o nosso querido Palmeiras, eu estava lá. Aliás, eu estive lá no vestiário com ele conversando, tudo. E vou conversar uma coisa para você. Nós somos palmeirenses, eu também. Mas quando saiu o gol nos 45, eu dei uma torcida. Já estava 1-0 para nós. Então empatou o jogo. Mas isso aqui correu o mundo, né? Quebrou a lambrada, foi aquela loucura.
Aí realmente foi o primeiro lance, a empresa fazendo propaganda, utilizando a imagem do Ronaldo, bom, o negócio foi bom, deu certo, fez o gol, essa imagem correu o mundo inteiro. Aí você começa a fixar a marca realmente como uma marca esportiva. Você está patrocinando os melhores jogadores do mundo que estavam voltando no Brasil. E fez um gol logo no primeiro jogo. Logo em seguida, deu a oportunidade de patrocinar o Robinho quando ele voltou a primeira vez para o Santos. Não sei se vocês lembram desse lance também. Acompanhe onde está o juiz ali. O que ele vê é o movimento do braço do Miranda. Se segurou, se agarrou, se derrubou. O movimento que ele viu do braço parece ser fundamental para ele marcar. Provavelmente. Né? Até porque esse braço ele dá. Olha quem vai bater o pênalti. Neymar não era nem aí, foi sonho das grandes empresas. Pênalti do Miranda em cima do Arouca. O cartão amarelo foi dado ao Miranda. O Santos, com 38 minutos chegando, tem a oportunidade. Neymar já marcou 6 gols no Campeonato Paulista. É o artilheiro da competição, 6 gols em 6 jogos. É o 7º gol dele. No gol, o experiente Rogério. Para bater o garoto Neymar, pé direito na bola, deu paradinha. Esse ainda não era o principal, cara. A empresa estava negociando na realidade. O Robinho, Neymar fez um gol, mas o Robinho tem que fazer o dele. A juventude arrebentou com a experiência. O goleiro está esperando, evidentemente, a paradinha. O Neymar, nessa segurada, desabou o Rogério para o lado direito. É isso que eu vou Neymar, camisa 17, faz o 7º gol dele, é o artilheiro do Paulistão, abre o placar e Barueri. Ataque, um amuleto de Spark pela esquerda, Zé Eduardo leva pela direita, o Robinho na meia, aberto o Wesley para ele, dentro da área, Robinho, toca pro gol! Gol dele. Aí nesse meio tempo começa a nascer realmente uma marca esportiva. Aquilo que virou mídia, aquilo que era mídia, a empresa começou a investir em mídia, patrocínio dos times, patrocinou a volta do Ronaldo, a volta do Robinho, começou a investir em árbitros e de repente surgiu realmente uma possibilidade da empresa criar uma marca esportiva. Olha que esse gráfico é interessante. Quando eu falo de marca esportiva, você começou como mídia. De mídia teve uma oportunidade de você fazer patrocínio. Bom, simplesmente fazer campos, placas de futebol, acho a oportunidade de patrocinar alguns times, como o Ronaldo, o Grande Corinthians e o Santos Robinho. Depois disso virou uma marca. Bom, nós podemos criar uma marca com isso, está tão conhecido, tanta sorte. O Ronaldo fez gol, o Robinho fez gol, e em cima da marca virou um produto. E nascia ali uma das marcas mais promissoras da empresa. Criação de uma nova marca, lançamento da coleção. De repente, a empresa lança roupas de material esportivo, que até então era uma coisa, seria um sonho. Quer dizer, a marca nasceu pronta. Primeiro ela fez todo esse investimento em propaganda, em mídia, e mídia virou patrocínio, patrocínio virou uma marca, e uma marca para ser os nossos produtos. E hoje a maior aposta da empresa é a roupa esportiva. E depois uma loja também, uma loja de produto de esporte. O Brasil tem grandes vantagens realmente nesses últimos anos. Nunca o país recebeu 2 eventos tão importantes em datas tão próximas. Apesar da Copa do Mundo ter sido o maior fracasso em termos de futebol, esse vergonhoso 7-1, me dá até tremedeiro de lembrar disso, nós temos as Olimpíadas em 2016. Em todos os países em que houveram Olimpíadas, como Barcelona em 92, Sydney em 2000 e na China em 2008, houve um aumento significativo da economia. Olha como o esporte movimenta todas as camadas, todas as classes. O esporte é o único mercado que não tem classe social. Quem vai no futebol são todas as classes. Quem gosta do vôlei são todas as classes. O esporte é uma coisa capaz de unir realmente todas as classes sociais. Por isso que eu falo para vocês que tem uma grande oportunidade. Números da Copa de 2014. Apesar do fracasso da Copa, foram investidos 8 bilhões na construção de estádios e 17 bilhões em infraestrutura.
Pô, grande coisa, 17 milhões de infraestrutura. Claro que o Brasil deveria ter esses 17 milhões de investimento e ter pegado a Copa do Mundo. É que os governos aproveitam esse evento para reformar os aeroportos, reformar as estradas, mas isso aqui é uma coisa que deveria existir sempre, mas não importa. E, infelizmente a situação é essa, quem sabe um dia vai mudar. Mas houveram 17 milhões de investimento em infraestrutura. A FIFA arrecadou 2 bilhões e 400 milhões aqui no Brasil. Maior arrecadação da história, e há quem diga, inclusive, que no Catar e na Rússia, a FIFA não vai arrecadar isso. Futuro do mercado esportivo. No Brasil, os times de futebol arrecadam 600 milhões por ano entre patrocínio e licenciamento. Aqui eu estou falando para vocês. Na Europa, a arrecadação é de 12 bilhões, ou seja, 20 vezes a mais. Eu quero fazer uma pergunta para você, José. Por que você acha que o Brasil foi tão mal nessa Copa do Mundo? Por que o Brasil foi mal? Tecnicamente? Tecnicamente, Felipão, rolo todo. Por que você acha que o Brasil jogou mal? Ou por que o Brasil não ganhou a Copa? Pronto. Não, o Brasil não ganhou porque foi, tecnicamente, uma produção inferior aos demais. Mas todos nós esperávamos e estávamos confiantes pelo que o Brasil fez na Copa das Confederações, que o Brasil era um candidato ao título. E com o apoio do povo brasileiro, o Brasil ganharia a Copa. Mas é que em campo ele não jogou, os jogadores não renderam individualmente aquilo que renderam na Copa das Confederações. Os jogadores muito abaixo daquilo que apresentaram. Individualmente, nós tivemos uma deficiência. E coletivamente faltou, então, a competência da comissão técnica, que nós tínhamos 3 técnicos. Você acha que não foi um pouco também de arrogância da comissão técnica, dos jogadores? Eu não diria arrogância, mas a confiança, o excesso de confiança que é próprio do brasileiro. Você vai, qualquer torcedor, o jogo do clube dele, ele nunca acredita. O torcedor de São Paulo não acreditava nunca que São Paulo seria eliminado pelo Bragantino. Né? E como o palmeirense não acreditava que seria eliminado pelo Ituano, o santista não acreditava que perderia para o Ituano. Então existe no brasileiro esse excesso, esportivamente, esse excesso de confiança. Isso atrapalha, como atrapalhou, e quem deveria administrar isso era a comissão técnica, e a comissão técnica falhou, porque o Felipão acreditava que conseguiria ser campeão porque já foi campeão, o Parreira conseguiria ser campeão porque já foi campeão, e pesou muito. Nós temos um grupo de jogadores sem a maturidade ideal para uma Copa do Mundo no país, com a obrigação de vencer no país. Se não uma obrigação de vencer, pelo menos não faça um papel tão feio como foi o 7-1. Né? O 7-1 não foi tão feio, foi feio perder. O 7-1 foi consequência. Ela perdeu o 7-1. Perdeu, isso, o ruim foi perder. A Argentina perdeu de 1-0, mas perdeu. O negócio é ganhar, não perder. Tá certo. Muito bom. Para o Brasil ter a mesma performance dos times europeus, serão necessárias mudanças nas estruturas das organizações da CBF. Pessoal, eu expliquei para vocês aqui, né, como funciona esse mercado. Quando a gente fala de esportivo ainda, nós somos crianças, até porque eu acho que o Brasil só pensa no futebol. Existem muitas modalidades a serem exploradas ainda. Não é para você levar isso como, pô, o cara está só falando mal, tal. Estou falando mal, porque quando você fala muito uma coisa tão ruim, que qualquer coisa boa que você faça, aparece rapidamente. Então existe uma grande possibilidade de mudanças no futebol do Brasil e outros esportes, que o Brasil realmente está na hora de ser um país que o esporte tem que se levar um pouco mais a sério. Não dá mais para eleger presidente do clube, o cara que tem 70 anos, quem vai ser o presidente? O João do Açougue. Mas por quê? É conhecido pra caramba. Vai ser presidente do André Chance. Por quê? O André Chance é o líder da torcida. E quem for o líder da torcida tem que ser presidente do clube. O presidente do clube tem que ser um cara decente, com estudo, acadêmico, sério, que tem projeções, que faça realmente um planejamento para o diretor para o clube. Corinthians mudou de patamar. Eu falo isso porque eu faço mal, mas tenho que falar. Eu tenho que admitir como palmeirense, o Corinthians mudou de patamar em virtude de quando ele conseguiu trazer o Ronaldo. Mudou a história do Corinthians. O Corinthians era um time que você fechava patrocínio com qualquer valor assim, entre os times grandes. Hoje é um dos times mais caros do Brasil. Por quê? Quem fez todo o trabalho do marketing esportivo lá é o, como é que chama o nome daquele rapaz lá? O Rosenberg. Esquece, André Chance. Rosenberg é um dos maiores administradores de marketing esportivo que eu conheço.
Ele mudou a história do Corinthians. O Corinthians ficou um time de ponta, nome, time caro. E foi campeão da Libertadores do mundo, porque realmente fez uma puta com a estrutura ali, o Rosenberg. Isso é marketing esportivo. É necessário que eu entenda o que é marketing esportivo e o que é publicidade. É isso que nós temos realmente. Quem quiser entrar nesse mercado tem que realmente saber essa diferença. Propaganda é uma coisa, marketing esportivo é você ativar realmente a marca, é você usar o esporte como ativação para vender o seu produto. Ainda não. Bom, eu gostaria agora, já deu o horário, né? Passou, está em cima? Tá bom. Então, pessoal, acho que é isso que eu queria passar para vocês e estamos aqui abertos, eu e o Godoy, para algumas perguntas, algumas dúvidas. Espero realmente que eu possa ter contribuído aí com o conhecimento de vocês aí na área esportiva. Ok? Obrigado. Né? Alguém quer alguma pergunta? Pois não. Então, como que foi visto pela Lupo a questão do Atlético Mineiro, que eles patrocinaram o material esportivo, o Atlético Mineiro desacreditado ganhou a Libertadores e foi para o Marrocos? Olha, eu acho que isso aí foi foi benéfico, foi de investimento. Quando você faz um investimento num clube de porte, como Atlético, da Série A do brasileiro, é claro que você almeja que o time chegue entre os primeiros do Brasil, claro que você almeja que o time classifique para a Libertadores, e se for campeão, melhor ainda. Eu acho que nesse ano, o único time, o primeiro time que a empresa, na época, patrocinou realmente de peso para o Atlético, já no primeiro ano foi campeão da Libertadores. Eu acho que para a marca isso foi muito bom. Acho que o retorno realmente foi bom. Posso fazer a pergunta para o Godoy? Claro. Godoy, o que realmente aconteceu com o Imperador? O que aconteceu com quem? O Imperador. Cara, dizem que depois da morte do pai dele, ele tinha uma afinidade sentimental muito grande com o pai dele. E quando o pai morreu, começou a desandar. Ninguém fala explicitamente, mas a gente, pelas informações, começa a deduzir que a morte do pai mostrou para ele que o que ele tinha, tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele conseguia, não foi suficiente para impedir a morte do pai. Porque o pai não ficou doente, ficou sofrendo, o pai morreu, inclusive tinha até uma bala na cabeça e não foi disso que morreu. Morreu de repente. Isso abalou emocionalmente que ninguém conseguiu consertar. Ele já tinha uma tendência em consumir bebida alcoólica, mas treinava muito, então compensava. Aí passou a só beber e treinar pouco, ou nem treinar, e aí ninguém conseguiu, em volta dele ninguém conseguiu fazer ele voltar para o equilíbrio ideal para continuar praticando futebol com toda a condição que ele tinha. Valquírio, o aspecto do patrocínio aqui. Patrocínio. O aspecto do Corinthians e alguns times, eles têm patrocínio do banco de Natal. Esse é um dos aspectos, no aspecto de banco, que teoricamente você poderia estar patrocinando, como que o Corinthians consegue, outros conseguem, e o Palmeiras não consegue nada. Para você, a Caixa tem uma verba de propaganda, como o Banco do Brasil patrocina o voleibol. Para você, essa do Corinthians até hoje não se vê, vocês vão levar dele de ajudar, mas para você ter o patrocínio da Caixa Econômica, você tem que estar com todos os impostos pagos. Não sei se o Corinthians está com isso, mas deve estar com certeza. Mas serviu, inclusive, para que os times, se quiserem ter um patrocínio bom, tem que pagar os impostos. Acho que para isso acabou ajudando. Com certeza, uma boa parte dos patrocínios também foi para a amortização desses impostos. Eu não sou contra nenhum banco patrocinar time nenhum, principalmente bancos
do governo público, se você está em dia, você pagou os impostos, não tem uma certidão negativa, eu acho que não vejo nenhum mal nisso. Né? A Ferroviária até tentou alguns bancos públicos, é um pouco mais complicado. Não vejo nenhum problema. Acho que é muito melhor hoje. A Caixa está fazendo tipo o Corinthians e outros, o Corinthians, tem vários times, do que você vê alguns patrocinadores que botam dinheiro no time, o time cresce, é campeão, depois o cara sai fora e o time fica quebrando. Né? Eu acho que isso é válido e todo mundo tem que seguir esse exemplo. Você quer um patrocínio bom, tem que pagar os impostos. Porque hoje ainda existe na mentalidade dos dirigentes que não precisa pagar fundo de garantia, não precisa pagar os impostos, não precisa pagar os... Ah, o cara entrou na justiça. Antes, vai ficar 20 anos vai receber. Isso tem que acabar. Eu acho que esse negócio da Caixa foi bom para esse aspecto. Então, acho que o Palmeiras está lá com algum probleminha, ela tem que conseguir um patrocínio desse. Com certeza, todos os times do Brasil, todos os grandes times tentaram o patrocínio da Caixa. Todos. O Dói disse alguma coisa para falar sobre isso? Em relação ao Corinthians, o Mário Bob domingo deu uma entrevista para o nosso programa lá na TV Gazeta e disse que foi multado com esse negócio de não recolher, sonegar, e foi multado e precisou pagar 15 milhões, está fazendo uma falta tremenda para cobrir a folha de pagamento. Então existe, para chegar à Caixa Econômica Federal, existe essa necessidade, mas a Caixa também escolhe quem ela quer atingir. E ela escolheu alguns clubes nos seus estados, os clubes, coincidentemente, com uma ligação forte com a popularidade. A popularidade, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, tem muito bom a popularidade. Boa noite, queria fazer uma pergunta para o Valquírio. Eu acho que queria saber se falta um pouco de patrocínio, igual você falou que o UFC está abrangindo muito. Aqui a gente tem bons atletas aqui em Araraquara e quase ninguém patrocina eles. Eu queria saber se falta um pouco de patrocínio. O maior problema de patrocínio no Brasil, eu acho que isso vai mudar também, é o medo que o empresário tem de patrocinar qualquer modalidade. Porque, na verdade, não dá para escutar pau só para pedreiro. O empresário, a primeira coisa, ele quer saber realmente se o atleta, o dinheiro vai de fato do atleta, se o dinheiro realmente está muito bem empregado, se ele vai ter retorno. Existe uma desconfiança muito grande. Você quer patrocinar o time tal? Pelo amor de Deus, não mexe com isso vai futebol, que isso aí é uma nojeira, isso acaba com a imagem da empresa. Eu acho que com o tempo isso vai mudar. Então, as empresas sabem que tem retorno, eu não tenho dúvida do esporte. Eu acho que o maior exemplo de retorno foi o que a Lupa teve nesses últimos 5 anos. Né? A marca já era forte, ficou internacionalizada com grandes patrocínios. Tem o Neymar como papel de propaganda, vocês imaginam isso? Quanto sai o Neymar hoje? A marca ficou. O retorno é muito grande. Acho que existe um medo do empresário botar dinheiro no esporte, porque sempre acha o dirigente ou alguém que está tocando aqui, o empresário, vai tirar o dinheiro. Mas é uma tendência, legal. Vou pegar o caso do nosso Palmeiras. Por que o Palmeiras está indo mal? Por que o Palmeiras está jogando mal desse jeito? Porque o Palmeiras está quase para cair. Porque o presidente inventou esse negócio aí de ganhar produtividade. Sabe quando o jogador vai fazer isso? Nunca um jogador deveria fazer. Porque se eles fazem isso, acaba uma mata. O pessoal do Corinthians, o pessoal do Flamengo, o pessoal do Inter, do Grêmio, ninguém vai tocar isso. Quem vai ganhar com produtividade? Ó, você vai jogar com vocês vão aceitar isso aí do nome, vocês vão aceitar esse negócio de produtividade, depois vai mudar, hein? Vocês vão tomar fé, o salário de 500 pau vai cair para 200. Os jogadores são contra. Então não adianta um presidente, o único presidente do Palmeiras, querer colocar uma modalidade dessa que na cabeça dos jogadores não existe. Então, deveria ter um consenso entre todos os dirigentes, todos os presidentes, comandado pela CBF, alguém sério lá na CBF para comandar isso, para colocar isso em prática. Como empresa, deu certo, ganha todo mundo. Não deu certo, coloca. NBA, bom, o mundo faz isso. Mas você vai fazer isso com o Palmeiras? Vai jogar com o Valdívia? Vai jogar por produtividade? Ele quebra esse produtividade, ele não joga nunca. Agora, não faz isso porque ele não quer realmente entrar nesse esquema. Ele prefere o salário dele 500 pau no bolso e ganhar 350. Essa é a verdade. A Fernanda Castro está perguntando ao Valquírio Godoy se vocês têm o WhatsApp do Neymar. Eu tenho, não posso dar. Não, eu tenho o telefone dele, mas. Valquírio. Só o celular que recebe de vez em quando. Valquírio, boa noite. Professor Fábio Castelo.
uma dúvida. Nós falamos de futebol muito, basquete, vôlei, UFC e os outros esportes. Tem o ciclismo explodindo tudo quanto é rua, tem corrida. Você aquele gráfico ali. Infelizmente, o Brasil, ainda acho que o futebol é a única coisa que vai ter torcedores. Isso é uma questão, meu bem, de educação. Né? Pega os Estados Unidos, criança lá joga basquete, criança lá joga vôlei, criança lá nada. Aí é um problema da estrutura realmente da educação. Ele conhece vários atletas, amadores ou praticantes, que praticam um monte de esporte. E o Brasil realmente investe. O maior problema do Brasil é o investimento na educação no esporte. Não, mas e o praticante que compra material esportivo? Então, ele não tem o apoio, né, do governo. Bom, pessoal, não sei se tem alguém aqui da prefeitura. Olha como está a situação da nossa como é que chama lá o presidente, o Geis Salonete, ele sabe o que ele está passando, ela está com o esporte. Isso é uma brincadeira. Situação, quer dizer, não quero discutir política aqui, até porque eu escrevo no jornal. O esporte realmente é o futuro de qualquer povo, de qualquer pessoa, não só pela parte física, mas principalmente pela educação. Quando tem uma crise numa cidade de Paranaguá, onde que nego corta? No esporte. Pode cortar tudo, menos no esporte. Isso é conceito. Eu acredito que isso um dia vai mudar. Quer dizer, nós vamos um dia mudar isso. Os novos, os jovens, um dia vai mudar isso. Todos os povos, todas as nações que investem no esporte, né, desde criança, são povos desenvolvidos. Por quê? Se você pegar até Cuba, que é uma ditadura violenta, o esporte não é forte, porque o homem não pensa na cabeça, lá e fala, você vai ser nadador, você vai ser lutador. Não deveria ser desse jeito. Mas o esporte também tem que ter educação. Tem muito pouco dinheiro no esporte e o pouco que tem, infelizmente, não chega nas categorias. É uma pena isso. E a gente sabe que tem talentos, praticantes que não conseguem mais ir longe porque não tem incentivo. Mais alguma pergunta? Mas qual a ideia que seria de quanto o Neymar ganha por ano em patrocínio? Eu tenho e o mundo tem. Olha, de patrocínio, as empresas patrocinam ele. Fora propaganda de lá da Europa, você só de patrocínio. Patrocínio dele, um movimento dele. De patrocínio dele são 30 milhões de reais por ano. Pouco, hein? Pouco. 2,5 milhões por mês? Não, uma coisa meio absurda, né? 30 milhões. Fora salário, ele chega a quase 100 milhões entre salário, propaganda e patrocínio. Obrigado. Ok, se você me permite, o rapaz de boné lá que fez a pergunta, conformado com a falta de patrocínio, modalidade individual é complicado. É muito complicado porque eu passei por isso, eu conseguia patrocínio para o meu filho que fazia natação, mas é complicado porque quem patrocina quer exposição na mídia. Como que você vai pedir patrocínio se você não aparece na mídia? Quem vai investir em você? Mas já existe lei de incentivo ao esporte, mas é muito complicado o projeto, mas consegue a lei de incentivo ao esporte, de fazer um projetinho e captar recursos. É muito complicado, mas consegue captar, porque ao invés da indústria recolher para o governo, vai desviar. Mas é muito complicado para as modalidades individuais. Agora, quem patrocina quer exposição. Se não tem exposição, não tem patrocínio ou diminui o valor do patrocínio. Porque para a TV aberta, o valor é maior. Para a TV fechada, o valor é menor. Você completando isso, você falando do esporte individual, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é o campeão brasileiro de tênis? Quem é o atual campeão? Quem é o número do ranking? Ninguém sabe. João? Feijão? Quem é? Quem é o campeão brasileiro de natação? Olha, vocês sabem. Depende de qual modalidade. Não, 50 é o Cielo ainda. Mas o Guga surgiu, aí o esporte cresceu, aí o Guga
acabou e o esporte acabou. Então, não é possível que um país que tem 200 milhões de habitantes só tem um campeão que ganhou 2 vezes o ano na Rússia. Infelizmente, o esporte individual do Brasil ele é muito maltratado, você falou muito maltratado. É maltratado e quem comanda normalmente pode ver que se perpetua na entidade, na instituição, não sai e ninguém fica por amor, fica porque você vê os escândalos que tem aí, fica porque se beneficia, não adianta. O brasileiro, quando fica muito tempo no poder, ele passa a fazer as coisas erradas pensando que está fazendo certo. Ok, pessoal, obrigado aí, viu? Obrigado, espero que... Posso fazer uma, hein? Boa noite, eu sou o Guilherme, professor de Direito, cheguei agora aqui. Pergunta para os dois, para o Valquírio e para o Godoy. Em relação à administração, né, vocês estão falando aí de investimentos, isso muito está voltado para a imagem, né? Não tem como negar. Em relação ao patrocínio, como você vê aquela punição do Grêmio, no STJD, se isso deve acontecer mesmo, que eu acho que foi bem interessante, isso em relação ao time, em relação à imagem. E ao Godoy em relação ao árbitro, que também foi punido de suspensão, pagou multas e tal. E qual a atitude que ele poderia ter tomado no momento lá que surgiu o problema com o goleiro Aranha? Bom, vamos falar sobre a gaúcha lá que xingou o cara de macaco, xingou o Aranha de macaco. Não é a primeira vez, vocês jogaram banana lá com o Daniel Alves, fora e tal. Aquilo foi a gota d'água. Não dá mais para aceitar um negócio desse. Um monte de gente xinga, ó, macaco, filha da porra e tal. Foi a gota d'água. E aqui no Brasil as coisas só acontecem quando realmente alguém tem isso. E essa menina que você teve principalmente, é difícil você julgar se o Grêmio for eliminado da Copa do Brasil, se deveria ou não. Mas como postura e esse valor da mídia, eu acho que é favorável a isso. Eu acho que realmente não dá mais para aceitar um negócio no pleno século XXI, você ter esse racismo. Alguém tem que ser pego de isso e foi essa menina, e nós bem feitos, né? Não é possível que uma torcedora gaúcho que fala que é tão evoluído, que é tão melhor, tão educado, vai chegar o olhando e assim, já sabendo hoje, eu estou aqui falando, alguém lá do mundo está me olhando aqui, o satélite está olhando, né? Eu acho que realmente foi em cima, foi a gota d'água e mereceu. Acho que quem sabe agora as coisas começam a mudar. Se alguém tem um problema de racismo, fica em casa, fica xingando em casa sozinho, xinga o pai, a mãe, né? Olha no espelho e se xinga, que é um absurdo isso. Eu gostei disso e vou escrever sobre isso. Sobre o árbitro, o Godoy pode ir. Mas é sobre o assunto que ele está respondendo? Quem que foi pego fazendo assim? Então, ela foi o símbolo, ou símbolo. Ou seja, ela foi a pessoa que a televisão foi pirente, foi o símbolo da pessoa realmente contra a favor do racismo. Ela foi pega ali como símbolo, foi um trabalho muito forte. Tem milhões de pessoas que fazem isso, milhões aqui no nosso país, no nosso dia a dia, na rua, na nossa casa, é muito ótimo, mas eu acho que foi perfeito nisso e ela tem que pagar mesmo. Como aconteceu lá no Corinthians, bateu aquele garotinho lá no estádio, lá, está todo mundo envolvido, aí o cara soltou o rojão, matou o garoto. Eu acho que isso aí tinha que acontecer, demorou. Com tantas outras cenas piores, né, muito piores, jogar banana com o cara, né, e eu acho que realmente ela tem que ser punida mesmo. Ela só está sendo punida porque tem um close nela, senão só a Patrícia e os demais. Só a Patrícia e os demais. Então ela está execrada, mas infelizmente porque tem um close nela. Se não existisse o close nela, ela seria mais uma naquele grupo lá. E o incrível é que naquele grupo nós temos negros ofendendo o negro. Por quê? Porque no estádio de futebol é terra de ninguém, onde todo mundo se sente no direito de extravasar. E aí sai do campo do racismo e vai para o campo da provocação, do insulto, da maneira de provocar o adversário, de insultar o adversário. Hoje existe a lei e a lei tem que ser aplicada e respeitada, ou respeitada porque senão ela vai ser aplicada. E cabe a nós nos adaptarmos e evitarmos determinadas brincadeiras ou determinadas expressões ou explanações. Em relação ao árbitro, o árbitro está sendo punido porque quando o árbitro vê
vê, ele julga e toma uma atitude. Quando ele não vê e é informado, até que ponto a sua informação é verdadeira ou apenas um momento para tumultuar e se beneficiar. Eu não vi, mas eu posso, ao término do jogo, escrever que eu não vi, não presenciei, mas fui informado pelo jogador ou pelos jogadores que aconteceu isso, isso, isso. E pela expressão de revolta, pareceu-me que foi verdade o que aconteceu. Porém, eu não vi. Bom, porque eu tenho que fazer o relatório no vestiário, sem recurso eletrônico. Então, eu coloco o relatório. Ao término do jogo, ao ter receber a informação da imprensa, eu faço o adendo daquilo que eu fui informado, eu complemento. Por isso que ele está sendo punido, porque ele omitiu a reação do Aranha e dos demais jogadores, como o Edu Dracena, o Arouca. Ele omitiu isso. Eu não preciso ver. Se eu sinto que você está demonstrando ou me informando com uma atitude que não é normal, porque alguma coisa aconteceu. No futebol, muita coisa você não vê, mas você deduz. E aí, ele deveria ter colocado quase tantos minutos de jogo, o jogador relatou para ele que aconteceu isso. Ele não viu. Ninguém do grupo viu, do grupo da arbitragem viu. Bom, relato que ele me falou. Ao término do jogo, eu tomo conhecimento, realmente foi. Após o jogo, eu vi. Por isso que ele está sendo punido por omitir a informação que o jogador deu para ele no momento. Então, se ele quisesse se isentar de culpa, ele relataria que ele foi informado. Se ele visse aquilo, ele teria o poder e tem o poder de interromper o jogo. Mas ele julgou, ele não pode fazer isso. Bom, se eu posso ou não posso fazer, lá no tribunal vocês resolvem se eu posso ou não posso. Para o jogo e vou embora. No Brasil, nenhum árbitro tem peito, pode até ter peito, mas nenhum árbitro tem coragem para fazer sem ouvir os bastidores. Se ele naquele momento tivesse visto e tivesse o raciocínio para interromper o jogo, ele iria se reunir e pedir para alguém consultar as bases, porque no estádio tem um representante da CBF lá, com ligação para o canal direto. E aí, eu vou suspender o jogo por causa disso. Vou interromper o jogo por causa disso. Que é mais ou menos o que acontece quando está chovendo muito. A informação é a seguinte: só se morrer afogado. Enquanto ninguém morrer afogado, vai ter jogo com a chuva. Ninguém tem autonomia, embora a regra dê ao árbitro, só ao árbitro, o direito de interromper o jogo. Nós estamos vendo tudo aí com um aspecto de desconfiança. Por quê? Porque a sentença veio na primeira instância, né, na comissão disciplinar. Agora vai o recurso para o pleno. A situação do Grêmio facilitou também. Se o Grêmio tivesse ganho, será que eles teriam coragem de eliminar o Grêmio? Mas como o Grêmio perdeu, e é por um placar teoricamente mais difícil de ser revertido, ficou fácil para usar o Grêmio como exemplo, como o que estão fazendo com a menina também. Por que só ela, se já existem rostos e pessoas identificadas? Porque para eles o tratamento está sendo diferente por parte da mídia? A não ser que apareça na vida dela um pessoal de marketing inteligente e explore, pegue esse limão e faça uma limonada, coloque ela numa revista com vampeta. Mostra que não existe racismo. É uma maneira inteligente, mas eu acho que eles estão usando o Grêmio para alertar os clubes, porque toda vez que o clube é punido, não existe uma reação do clube contra o causador da punição do clube, o torcedor. E agora, eu acho que eles querem provocar essa situação. Se o clube não for para cima do torcedor, o clube vai se ferrar. Agora vamos ver até quando e onde. Então,
usando como exemplo um clube forte, um peso. É tão forte, a Federação Gaúcha, os representantes gaúchos são tão fortes que veja quantos anos nós só temos técnico gaúcho na seleção. O Grêmio mostrou que faz campanha. O Grêmio fez o que foi possível, identificou, tomou atitude administrativa ao expulsar quem é sócio do clube, como do quadro associativo. O clube fez. Agora a CBF quer transferir para o clube a punição técnica dos pontos que não tem como fazer com o torcedor. Mas aí seria uma manifestação individual. Não, aí seria uma manifestação individual que seria fácil de derrubar na defesa. Seria fácil de derrubar na defesa. Ali não, ali a vida dela como torcedor está ligada ao Grêmio. A vida dela está ligada ao Grêmio. Aquele grupo de torcedores estão ligados ao Grêmio. É diferente de aparecer um contratado para tumultuar, isoladamente. Até porque agora, a hora que aparecer um para falar um negócio desse, o resto arrebenta ele de porrada. Bom, pessoal, então, muito obrigado aí pela presença. Deixa eu te perguntar. Oi. Eu queria fazer uma última pergunta só para esclarecer alguma coisa. Por que o futebol feminino não é muito patrocinado no Brasil? Qual um dos grandes problemas para ele não ter uma evolução muito boa no Brasil? Responde, Godoy. Deixa eu dar a opinião dele. Falta de patrocínio, talvez? Mas aí é aquela pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Por quê? Qual é o espaço da importância que ocupa o futebol feminino? Pequeno. Então eu não vou investir no que é pequeno, que não tem exposição. Mas se você investir, o futebol feminino ficará forte. Não, eu só vou investir a hora que o futebol feminino for forte. Você é da Ferroviária? Não, já treinei lá, mas eu não jogo. Não jogo mais. Não, eu ia ficar com raiva de você porque vocês ganharam de Rio Preto. Pegação do Zé agora. Mas é mais ou menos por aí. A dificuldade está no tamanho do espaço que ocupa na exposição. Ainda que agora tem aí canais abertos transmitindo. Mas se não cair num canal forte e para os clubes, vai ser difícil emplacar com mais recursos. Obrigada. E pessoal, obrigado. Então, quem sabe a oportunidade pode voltar com mais calma aí e jogar fazer esse bate-bola. Obrigado. Dando continuidade agora à nossa programação, eu quero só passar para vocês o balanço da nossa jornada solidária, bem rapidinho. Quero agradecer a colaboração de todos que doaram a fralda geriátrica. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho só de algumas fotos da visita que foi feita no asilo. Foi uma doação de tempo também para essas pessoas que estão lá, que deram suas vidas para criar filhos, pessoas que podem ser qualquer um de nós aqui dentro. Então, só para agradecer, tivemos uma arrecadação de 156 pacotes de fraldas, que vai ajudar bastante gente, bastante idosos aí, dividir aí para fazer a doação. Muito obrigada, a Jornada Solidária foi um sucesso e parabéns a vocês aí que colaboraram. Muito obrigada. Obrigado.